Boa noite. Para todo mundo que sobreviveu à loucura que foi esse jogo. O futebol, às vezes, ele é muito bonito por um lado, mas ele é muito duro por outro, né? Porque a gente falava do Alisson tão importante em colocar o Liverpool possível de se classificar jogando em casa, porque muito do Liverpool chegar com uma vantagem hoje jogando em Anfield era por conta do Alisson. O Alisson tão importante durante o jogo. Mas o fundamental, o cara que fez a classificação acontecer foi o goleiro do outro lado, foi o goleiro do Donnarumma que passa as quartas de final junto com o Paris Saint-Germain, que gastou tanto dinheiro nas últimas temporadas, que contratou tantas estrelas, que fez efetivamente grandes contratações em números e em dinheiro também gasto, e no fim das contas está nas quartas de final da Champions agora, jogando de uma outra forma, com uma outra ideia, inclusive nas suas contratações. De fato, é muito difícil da gente falar, eu acho até especificamente nesse confronto, tá? De um lado perdedor. Porque o lado do Liverpool troca de técnico, podia sofrer muito mais nessa temporada e briga a passos largos para ser campeão da Premier League, faz a melhor campanha da Liga dos Campeões na fase de Liga, consegue, eu acho que ter alguns momentos, mas me parece, Formiga, que o PSG foi o time que obrigou o Liverpool nessa temporada. Com o Slot, que é uma característica um pouco diferente da característica que o Klopp tinha, que o Liverpool do Klopp tinha, de sair dessa característica com o Slot é um Liverpool que em alguns momentos, ou na maioria deles, conseguia deixar o jogo no seu ritmo. O PSG não deixou o Liverpool fazer isso praticamente nessa eliminatória. Boa noite. Boa noite, não deixou. E o Slot, antes deste jogo de hoje, já tinha dito, o PSG foi o time mais completo que a gente enfrentou nessa temporada. Exato. E olha que é um cara que já enfrentou o City do Guardiola, o Arsenal do Arteta, na primeira fase pegou uma pá de gente importante também, mas viu no PSG o maior desafio e se provou ao ser eliminado para uma equipe hoje muito bem treinada. Um time que já foi de mega estrelas, hoje tem nos seus astros menos brilhantes, um coletivo mais forte. É importante lembrar que assim, o PSG do Neymar chegou na final, depois chegou na semi, o PSG já do Mbappé vem de uma semifinal, mas não era esse coletivo seguro, com rosto, com jeito, com cara, a ponto de assim, colocar o outro na roda. Cara, o PSG fez isso com o Liverpool lá e fez hoje em alguns momentos. É verdade que o Liverpool hoje, acho que num geral, foi mais time. Na prorrogação, não. Acho que na hora que a coisa apertou, o PSG mandou na prorrogação e aí foi para os pênaltis. E tem uma questão mental muito grande, tem uma pressão gigante para os donos da casa. Quem começa batendo leva vantagem, porque joga a pressão para o batedor que vem. E aí, quando o Darwin Núñez perde o primeiro pênalti, a coisa fica muito no limite, né? E o Donnarumma, ele é um ótimo goleiro. Eu não acho ele a primeira prateleira. Ele é muito bom, vai. Ótimo, talvez seja um exagero. Mas ele fez uma Euro da vida dele. Ele era um cara que, quando surgiu no Liverpool, diziam que ia ser o novo Buffon e mais não sei o quê. Achavam um certo exagero. Mas ele tem uma noite histórica aqui. O Alisson, a verdade é que ele manteve o Liverpool vivo no confronto. Se não fosse ele, o jogo da volta aí tinha sido já um 0-3. E hoje mesmo o Dembélé teve a chance de matar o jogo no tempo normal e parou no Alisson. Acho que a gente tem um ponto aqui, de repente, a se falar e quem sabe, pro Rafinha, por exemplo, pensando em premiação individual, e pro próprio Barcelona, a queda do Liverpool não seja impactante, porque o Mohamed Salah sai dessa história, começa muito bem o jogo, mas depois acho que apaga, não consegue participar tanto, porque também acho que o Liverpool não teve tantas oportunidades assim. Em alguns momentos até tem, mas acho que poucas delas muito claras. Com o Salah, que eu acho que não fez um dos grandes jogos. Um carrapato mesmo. É o quê? O Nuno Mendes foi um carrapato, cara. Assim, ele vai sonhar com o Nuno Mendes por um bom tempo. Mas aí eu acho que entra o ponto que a gente já falou algumas vezes do Luiz Henrique. E isso fica claro na hora da contratação do Luiz Henrique. Para quem ainda não assistiu, tem um documentário muito legal do Luiz Henrique aqui na Max, da chegada dele no PSG e do quanto aquilo é um projeto para mudar uma ideia de clube. E é isso que eu acho que aos poucos ele tá fazendo. A gente fala de um Dembélé que vem com números muito interessantes nesses últimos meses, desde janeiro, principalmente. Mas o próprio Dembélé foi barrado pelo Luiz Henrique, porque entendeu que sim, é um dos principais jogadores, sim, é um dos melhores jogadores, mas se não tiver um comportamento adequado aqui, vai ficar fora, não me interessa nome. Coisa que eu não sei se no PSG anterior, de grandes estrelas, aconteceria. Difícil. Então é uma outra ideia, de fato, né? Muito diferente, assim. O Luiz Henrique bancou o Mbappé na temporada passada. Depois cedeu, né? Viu que, não vou entrar nessa briga aqui, o cara tá saindo. Mas aconteceu.
Tá na cara que, pô, o Dembélé é o grande nome técnico do time, faz a temporada da vida dele. Mas não é o PSG do Dembélé. Não? Pô, o Donnarumma jogou muito. Não é o PSG do Donnarumma. O Vitinha, putz, fenômeno de meio campo. Não é o PSG do Vitinha. O Doué muito bem. Doué é absurdo. O Kvaratskhelia, que correu hoje. Muito. O jogo, Jesus e no Napoli já tava uma nhaca danada lá e agora, do nada, começou a correr, marcar. O Marquinhos é uma bandeira do PSG e voltou a jogar muito. Hoje foi até substituído. Não é o PSG do Marquinhos, é o PSG do Luiz Henrique. E eu acho que depois de muita sofrência, a estrutura do PSG entendeu que, cara, não dá pra viver disso. A gente tem que botar um corpo e uma cara aqui de comando. E esse comando é o Luiz Henrique, que tem ótimos trabalhos na carreira. O Barcelona, a seleção espanhola, agora o PSG, ele segue dizendo que esse é o melhor trabalho da carreira dele. Tipo assim, é muito autoral mesmo. E se terminar com o título da Champions, aí não vai ter muito o que falar, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista exclusiva aqui do Rafinha, lá depois da classificação e do Rafinha ter metido gol mais uma vez. É o grande artilheiro da Liga dos Campeões até aqui, o maior artilheiro numa só edição de Champions. E é o melhor jogador brasileiro, né? E é o melhor jogador da Champions até aqui. Com a queda do Salah agora, eu acho que, tipo, o Dembélé briga com ele? Talvez. Pode ser que daqui a pouco um Rodrigo, pode ser. Mas no momento, hoje... Hoje é dia 11, né? Hoje é dia 11. É isso. É Rafinha. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Rafinha, daqui a pouco, obviamente, a gente vai também repercutir um pouquinho do jogo de amanhã, do derby de Madrid, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que amanhã a decisão acontece no Metropolitano. Mas passando pela questão do todo desse PSG aqui que a gente está citando. Quando eu vejo o documentário do Luiz Henrique, mas não só, acho que quando o Luiz Henrique está no Barcelona, mas principalmente para mim quando ele está na seleção espanhola, algumas entrevistas e alguns posts do Luiz Henrique, eu até agora não lembro mais se ele continua ativo, faz tempo que eu não vejo nada dele nas redes sociais. Mas assim, na Copa do Mundo ele dava seus passeios de bicicleta, ele é um cara muito fora da caixa, assim, de um geral que a gente conhece de técnicos, tá? De perfil. Ele fazia live durante a Copa. Fazia live durante a Copa. Eu acho que o PSG precisava de um cara... E aí é difícil a gente falar isso no futebol, porque a gente já falou sobre isso antes do jogo. Falamos isso ontem no clássico do São Paulo contra o Palmeiras. A coragem e a ousadia além da conta, enfim, às vezes passa muito pelo resultado, a avaliação das pessoas. Mas o Luiz Henrique é um cara de muita coragem. Assim. Muita coragem. Ele não tá preocupado com a avaliação externa, é a sensação que eu tenho. E hoje, assim, se o PSG cai, eu acho que ele ia cair, pô, beleza, iam zoar, falar, não tem peso, sempre a mesma coisa, time azarado. Mas ele ia cair tendo, na média, jogado mais no confronto, né? Se olhar no duelo, quem jogou mais, acho que o PSG jogou bem mais do que o Liverpool no duelo. Não tem discussão. A queda do Liverpool ela é dolorosa porque ela é uma queda em casa. Era até então a melhor campanha da Champions. E pô, um dos melhores times europeus. Mas eu acho que ela dói mais porque, cara, você foi pior nos dois confrontos. Eu vou te falar, eu saio com uma sensação de mais dor quando eu jogo melhor e perco do que quando eu jogo pior, porque aí meio que eu acho que é justo. E acho que pode não ser tão dolorida porque vai ganhar, né, muito provavelmente, a Premier League. E por falar em dor, assim, é importante lembrar que assim, nesse período, tudo que a gente tá falando aí de tríplice coroa, seleção espanhola, o Luiz Henrique perde uma filha. E fica um tempo ausente. E volta, assim, com muito... As falas dele sobre a filha, elas são sempre muito serenas, de um cara que, putz, eu tive um privilégio, eu aproveitei. Não é de... Óbvio que ele lamenta, mas ele fala, cara, enquanto durou, eu fui muito feliz em ser pai dela. E ele consegue se reerguer pra vida e pra carreira. Porque eu vou falar, tem muita gente que isso representa um marco pra, cara, daqui pra frente acabou, eu não tenho mais motivação pra nada. O Adriano, por exemplo, é um cara que depois que perdeu o pai, a carreira perdeu o sentido pra ele. E é assim, e não tô julgando não, tá? Não? Tô só relatando uma comparação. E o Luiz Henrique encontra força, sei lá da onde, pra fazer um trabalho como esse aí, depois de ter tido a maior dor da vida dele e tudo. É bem impressionante, esse é um personagem fantástico. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Donnarumma, tá? Importante, sim, com a bola rolando, mas principalmente importante na cobrança de pênaltis, e foi, obviamente, eleito o craque do jogo, afinal de contas, decisivo nessa classificação aí do PSG. Outro ponto que chama atenção, Formiga, nesse PSG novo. É um PSG mais ligado com o seu povo. É um PSG muito mais francês do que em outras temporadas. Muito. Tem vários, né? Você tem Barcola, o próprio Dembélé, Doué. Você tem uma galera ali, e assim, gente nova, né? O Dembélé não é mais um garoto, mas assim, é novo. E além de franceses, os que não são franceses querem.
Assim, o Marquinhos tá lá, já é uma entidade e tal, mas quando eu digo querer, eles têm fome. Eles têm o que alcançar na carreira. E eu não tô fazendo comparativos, dizendo, putz, mas quer dizer que é ruim ter os fora de série e eles são todos acomodados. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre caras que se reconhecem abaixo do clube e tá tudo certo, assim, megas estrelas você precisa tratar ali, é diferente. Mas, cara, o Fábio Ruiz, o Vitinha, o João Neves, esses caras querem, eles precisam provar coisa. Ele não tem carreira pronta. Apesar do Fábio Ruiz ser um dos melhores meio-campistas de um título de Euro, mas que foi absolutamente esquecido, né? Porque no final deram o prêmio pro Rodri. E ele jogou mais que o Rodri na Euro. Mas os caras querem, o Pátio quer muito, velho. O que esse cara jogou hoje é brincadeira. O que Kvaratskhelia quer mostrar que não é jogador de uma temporada de Napoli. E tá aí se jogando no chão, salvando gol em cima da linha, dando carrinho, saindo todo ralado e saiu esbaforido. Então eu acho que o PSG, ele, cara, olhou pra si, se olha pro espelho e vê a França ali, mas mais que isso, vê caras que entendem que, bicho, pô, é legal, eu tô aqui não é só pela grana, eu tô aqui por uma parada que pode ser maneira. E me parece um perfil de elenco muito homogêneo, assim, diferente do que estava rolando antes. Né? Bom, falamos aqui, acho que de vários pontinhos desse PSG e a gente vai trazer aqui um personagem, uma bandeira, como a gente já falou em alguns momentos, desse Paris Saint-Germain, que, aliás, eu falei quando deu entrevista lá, quando venceu o Manchester City. Que bom ouvir o Marquinhos depois de uma vitória do PSG, porque ele fala em todas as derrotas. Vamos ouvir mais uma vez o Marquinhos depois dessa classificação às quartas de final. Estamos aqui com o Marquinhos, parabéns. Mais fácil agora ou foi mais fácil em campo? Cara, eu prefiro sempre em campo, mas é muito difícil em campo. Muita felicidade, mas isso mostrou o valor da equipe. Um grande jogo, merecemos muito. No duelo, nos dois jogos, merecemos muito. Não tem muito o que falar. É uma questão de mérito, a gente mereceu muito, estou muito feliz com o resultado. Você está aqui há muito tempo, vocês já viveram muitas coisas, muitas decepções em outras Champions, e agora vocês eliminaram o Liverpool. Eu vou lembrar dessa data, 11 de março, vai ser histórica, porque esse momento não vai acontecer toda hora, um dia excepcional, realmente a sensação de chegar aqui, conseguir ganhar aqui, se impor com uma equipe tão jovem contra o Liverpool, a emoção é muito grande, o staff, a comissão técnica, a equipe, todo mundo, estou muito feliz. Agora vocês estão entre as melhores equipes da Europa. A gente não tem limites, não queremos colocar limites. Agora a gente está em campo, a gente está sempre concentrado. Essas eram as oitavas de final. Ainda tem muito trabalho a se fazer, mas a gente vai continuar. Ainda domingo vai ter o jogo contra o Olympique de Marselha em casa. A gente tem que pensar em cada jogo. Muito bom, porque o Marquinhos, claramente para o Marquinhos é uma vitória grande e ele fala, essa data vai ficar marcada para mim, esse jogo vai ficar marcado para mim, 11 de março é uma data que eu não vou esquecer, porque não é só estar nas quartas de final da Champions, que o Marquinhos já esteve em outros momentos com o PSG, é estar nas quartas de final de Champions, eliminando o time que fez a melhor campanha na fase de Liga dentro de Anfield. É incrível. Tem que ficar marcado mesmo. Olha, óbvio. E assim, no caminho para estar aí, para ir pro playoff e meter 10 no agregado no Brest, precisou ganhar de um City na Bacia das Almas. Tipo assim, ali era jogo que ou vai um ou vai outro. Era capaz de cair os dois até. E o PSG deu recado. O PSG do Marquinhos passa recado. E vou além, você fala, na Ligue 1 o time tá deitando, tem obrigação. Só que, neste momento, o PSG é líder invicto do campeonato francês. E nunca houve um campeão invicto na França. E é legal fazer história. Quem que não quer? Pô, campeão já você. Por que não ser campeão invicto? Os times invictos são raríssimos nas ligas nacionais lá. Você tem 2 na Inglaterra, você vai ter acho que 2 ou 3 na Itália. São muito poucos. E na França nunca teve nenhum. O PSG pode ser campeão invicto, vai que é campeão da Liga dos Campeões e o Luiz Henrique carimba mais um trabalho épico e histórico. E pro Marquinhos é um grande prêmio, né? Porque entra e sai estrela, sai mó galera e mais não sei o que, e ele continua lá. E ele chegou lá um garoto, pô. Garoto. E foi muito ajudado, eu acho isso muito legal do Marquinhos valorizar muito o Thiago Silva, né? Nessa chegada dele, de ter passado coisas importantes, enfim. Só para eu trazer aqui um número, o Alisson fez 16 defesas nos 2 confrontos, tá? É o goleiro que mais defesas fez num jogo de Liga dos Campeões, no mata-mata de Champions, desde o Manuel Neuer, num Bayern de Munique e Real Madrid, temporada 2016-2017. O Guilherme mandou um superchat aqui, já que a gente tá com a galera do YouTube, da TNT Esportes. Formiga, faz um tempo que eu não acompanho o PSG. Tá errado. Na verdade, depois que o Ney saiu, eu parei de acompanhar, ele falou.
Cara, esse time joga assim mesmo? Ou foi acima do normal? Time absurdo de bom. Intensidade, molecada nova correndo o tempo todo, Vitinha destruindo. Time inteiro muito bom. O Vitinha já destrói desde que o Neymar tava lá. Desde que o Neymar tá lá. Na temporada passada jogou muito, hoje é o grande ídolo ali do torcedor do PSG, né? Isso a Clara já contou algumas vezes. Nessa temporada tem sido isso, principalmente ali a partir do final do ano pra cá. Esse time, ele gosta de ter a posse. Ele deu 27 finalizações no jogo da ida, que é recorde dele na Liga dos Campeões. Ele normalmente tem 63% de posse de bola contra os adversários, porque ele tem um pouco do DNA espanhol do Luis Henrique, de gostar da bola. Porém, o Luis Henrique é um técnico que gosta de transições. O time do Barcelona dele, 2015, era o time que também, a bola passava pouco pelo Rakitic, pelo Iniesta. Era aqui, até chegar no trio, que não resolvia por mágica, mas com estratégia. E esse time, ele pode acelerar o jogo, mas ele pode não acelerar também. Esse que é meu ponto. E muito físico, né? Então, e eu acho que aí é que tá o negócio desse PSG, tá? Porque o PSG, naturalmente, no campeonato francês, se a gente pensar num PSG, vamos pegar os números do PSG na temporada. Cara, ele naturalmente vai ter mais posse de bola. Porque no campeonato francês, num geral, é ele que vai propor o jogo. Assim, só se a coisa mudar muito de figura, né? Mas num geral, nos últimos anos, é isso que tem acontecido. Só que eu acho que com o Luis Henrique ele consegue fazer isso, mas ele não tem só isso. Ele tem as transições ofensivas muito rápido. E aí ele consegue muitas vezes, quando ele não tá com a posse de bola, chegar no ataque, recuperando essa bola com muita rapidez. Hoje aconteceu várias vezes, hein? Tá vendo? Aí foi uma, roubou a bola e já, pum, direto. O André destacou isso na transmissão. Ninguém tava afim de murrinhar a posse de bola. Quando roubava ali, era pega e pá, vai. E isso incomodou muito o Liverpool, que perdeu muita bola besta no meio campo ali, né? Com o Arnold, com o McAllister, uma galera que hoje não teve uma grande noite. A marcação-pressão do Luis Henrique, do PSG dele, muito bem feita. Um time muito físico, assim. O jogo do Nuno Mendes é uma aula, cara. Ele só tomou uma bola nas costas, acho que do Salah, que foi no primeiro tempo que o Salah acha uma caneta e depois finaliza para quase gol, com, sei lá, 10 minutos. O Salah conseguiu fazer muito pouco da jogada dele. A vez que ele conseguiu fazer praticamente foi a vez que ele pediu ali o pênalti. Isso. Já na e o mérito acho, todo do Nuno Mendes, assim, o jogo do Nuno Mendes foi maravilhoso. Então esse time tem muita variação. Não joga com 9, que não é algo que o Luis Henrique goste muito. Hoje ele até colocou o Gonçalo Ramos, mas faltando 30 segundos para acabar o jogo, só para bater o pênalti. Na hora que eu vi isso, eu falei, confesso que não gosto. O roteiro de dar ruim, né? Não gosto, não. Mas o Gonçalo Ramos foi lá e fez um pênalti muito seguro, inclusive, né? Pancada ali na cruzada com a direita e tal. Mas é um trabalho para se tirar o chapéu. A eliminação invalida zero também o trabalho do Slot, que vai ser campeão inglês, o que é uma parada muito difícil. Mas é um baque, né? Você vê o Salah tava com o olho marejado, o Darwin Núñez ficou muito abatido, o Alisson ficou muito abatido, porque esse time sabe que podia mais. E o Salah pode ter sido o último jogo de Champions dele na carreira, não sei. Pode. Né? Porque não tá sei o que ele tá pensando, a renovação não tá rolando, tem a parada dele querer jogar, de repente dele ir jogar, né, em algum país muçulmano, ou de ir jogar na Arábia e tal. Enfim, assim, o Salah pode ter se despedido da Champions, ou pelo menos do Liverpool, a gente não sabe, mas é fato que não é que ele se despeça, mas ele dá meio que um até logo aqui pra disputa de melhor do mundo. Fica difícil, velho.